Olá, seja bem-vindo a mais um Educação em Debate, esse programa que fazemos aqui em parceria da Frente Parlamentar de Educação, em parceria com a nossa Comissão de Educação. Quero agradecer aqui ao nosso presidente da comissão pelo apoio, pelo todo auxílio que tem dado para que nós possamos desenvolver essa atividade. Agradecer a toda a Comissão de Educação em nome da Eugênia, nossa competente secretária da comissão. Agradecer a sempre presença aqui do nosso deputado do Estado do Maranhão, deputado Pedro Fernandes, que foi secretário de Educação também e é um assíduo frequentador das nossas audiências aqui, dos nossos programas de Educação em Debate. Agradecer o Cid, a Janeide também, o Felipe. E dizer que hoje nós temos a alegria de poder contar aqui com uma pessoa que está à frente de umas ações que nós consideramos mais importantes para que a educação possa ter um avanço significativo no nosso país, que é a Base Nacional Comum Curricular. Nós acompanhamos isso desde o início, quando era um sonho que nós conseguiríamos reunir as pessoas como um todo para poder buscar que o Brasil pudesse ter essa base. Países que tiveram avanços importantes na educação, e o Brasil já conseguiu aprovar a base tanto da educação infantil e das séries iniciais até o ensino fundamental 2, então nós já aprovamos, e agora nós estamos discutindo, o CNE está discutindo, porque o governo federal já encaminhou para o CNE do ensino médio, que é uma outra parte importante para que nós tenhamos toda a educação básica tendo a Base Nacional Comum Curricular. E depois disso, caberá aos estados, aos municípios poderem efetivamente fazer os seus currículos, atendendo às suas peculiaridades de cada cidade, de cada estado e cada região. Então, com muita alegria, professor Raff, nós o recebemos aqui. Ele que desde 2011, ele integrou a equipe estratégica da Secretaria de Estado de Educação de Goiás, sendo um dos responsáveis pela elaboração do Plano de Reforma Educacional Goiana, conhecido como Pacto pela Educação. Atuou como chefe do Núcleo de Orientação Pedagógica na SEDUC e como superintendente de Inteligência Pedagógica e Formação. Foi um dos idealizadores do programa Formar, da Fundação Lema, e auxiliou na estruturação e implementação do programa nas Secretarias Estaduais de Educação de Alagoas, Sergipe e do Piauí. Atualmente é diretor de Currículo e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Goiás. Então, professor Raff, muito bem-vindo aí, muito obrigado pela sua gentileza. E o senhor tem a palavra, então, para que possamos falar a quantas anda a nossa base do ensino médio. Beleza. Aqui está. Primeiro, bom dia, né? Deputado Alex Casiani também, assim, eu agradeço muito o convite, né, e a oportunidade da gente, né, vir aqui e conversar um pouco tanto da base, né, e pensando do ponto de vista até mesmo de, né, o que o MEC tem feito junto com o CONSED, no sentido de, né, de pensar já os desafios da implementação da base, tanto para a educação infantil e ensino fundamental, quanto também para o ensino médio. Então, para mim é uma honra, né, agradeço ao senhor e toda a comissão também. Para começar, deixa eu só, vou ter que ficar assim, né, também. Se quiser o microfone aqui, Do jeito que for melhor, pode ser? Se quiser. Tá. Então, vou pedir licença aqui. Muito obrigado. Vai isso aqui. Esse aí tem um segredo. Pronto. Onde fica melhor aqui? Acho que se ficar lá embaixo, aqui. Acho que fica melhor. Tá. Daí você não fica na beleza. frente, Obrigado. Beleza. Eu acho que assim, um ponto, né, para destacar, antes da gente começar aqui a apresentação pensando o ensino médio, em relação, né, à Base Nacional Comum Curricular. Né, então, a gente, né, a Base Nacional Comum ela é para toda a educação básica. E ela é permeada, né, ela é organizada em 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, elas são para toda a educação básica, da educação infantil e ensino fundamental, que já foi homologado, né, e a gente está agora na fase
de elaboração dos currículos, né, pelas escolas, pelas secretarias estaduais e municipais de educação. E o MEC, do ponto de vista até mesmo de apoio à implementação, né, que é essa primeira fase na construção dos currículos, o MEC tem apoiado os estados para que, em conjunto com os municípios, elaborem os seus currículos, né, em regime de colaboração. Todos os 26 estados e o Distrito Federal, eles fizeram adesão a essa iniciativa e estão agora no processo de construção do currículo. É uma iniciativa, inclusive inédita, né, a construção, né, pensar assim, uma organização no país, onde você tem a construção de currículos dos estados em regime de colaboração com os municípios, no universo que está acontecendo agora, é a primeira vez que esse movimento está acontecendo. A gente percebe um nível de adesão muito forte das equipes dos estados e municípios que estão participando dessa construção, e está nesse processo agora mesmo. Por exemplo, Mato Grosso do Sul já entregou a primeira versão, o Tocantins está finalizando a primeira versão para colocar para consulta pública, o Espírito Santo da mesma forma, né, Pernambuco já colocou inclusive na plataforma para consulta pública, e vários outros estados estão nesse período agora de finalização da primeira versão do currículo do estado. Esse currículo do estado, ele vai orientar o projeto pedagógico de cada uma das escolas estaduais e também das municipais que fizeram adesão à construção, né, em regime de colaboração. Acho que vale lembrar que a construção em regime de colaboração não é por adesão. Então, o município ele pode ou não aderir à iniciativa. A gente está percebendo um movimento bem importante nesse sentido, né, de adesão à construção do currículo do estado, e é um ponto até importante, né? Boa parte dos nossos municípios são municípios, né, financeiramente frágeis e tecnicamente também muito frágeis. Então, essa construção coletiva, essa construção até conjunto com a Secretaria de Estado, com outros municípios, tem ajudado bastante até mesmo para ter um documento que seja, né, como diz, bem forte e tecnicamente bom também para esse processo. Então, aqui é importante a gente, né, destacar, né, que a base para a educação infantil e ensino fundamental já foi homologada, já é uma norma, né, para definição dos currículos, né, pelos estados e pelas instituições, e também, né, o projeto que vai direcionar o projeto político-pedagógico de cada uma das escolas, e também as políticas educacionais, como política, né, de formação de professor, produção de material, de orientação, de acompanhamento, né, de suporte, né, para as escolas e outras políticas, inclusive até mesmo de infraestrutura. Agora, já no mês de janeiro, deputado, a gente até sentou já com o FNDE para a gente perceber, né, para a gente ver a estrutura física das escolas, se ela, né, como que a gente poderia, por exemplo, organizar a estrutura física para que ela atendesse, por exemplo, a organização de um ensino mais ativo, né, naquela aprendizagem mais ativa, onde você tem a formação de grupos de trabalho, né, grupos de ensino, né, que é mais pontuado. Em relação à base para o ensino médio, a gente tem um caminho aqui. Hoje, a base ela está no Conselho Nacional de Educação, participando, né, e o Conselho Nacional realizando audiências públicas. Nós já tivemos a primeira audiência pública realizada em Santa Catarina, em São Paulo, né, não foi possível a realização da audiência, e agora, sexta-feira, né, na região Nordeste, que vai ser na cidade de Fortaleza, já temos outra audiência pública. Lembrando que as audiências públicas elas não são conduzidas pelo Ministério da Educação, elas são conduzidas pelo Conselho Nacional de Educação, e o Conselho, né, ele que rege as regras em relação à realização das conferências. E para pontuar aqui, eu fiz, né, a gente não dá para a gente olhar só para a base do ensino médio, sem olhar até o arcabouço jurídico, né, que embasa essa reestruturação e a gente ter uma base, pelo menos uma proposta de base para o ensino médio, organizada por área do conhecimento. Então aqui né, a gente fez aqui um apanhado para a gente ver que a base ela não anda sozinha aqui nesse processo também. Tem um apanhado até mesmo histórico para que a gente entenda, né, o porquê que a gente está, né, nesse status hoje, e depois alguns pontos também do que muda, né, quais são as possibilidades, né, que a estruturação do ensino médio ela traz agora para os nossos jovens, né, e para a nossa sociedade. Em relação ao ensino médio, acho que é importante a gente, né, pontuar. Nós temos uma LDB que ela foi alterada, né, pela Lei 13.415, e nessa alteração ela permitiu vários pontos. Um desses pontos é a flexibilidade do currículo.
né? Hoje o ensino médio brasileiro, na realidade hoje não mais, né? Mas o ensino médio brasileiro, a normativa, né? As normas e a lei, ela acabava amarrando os currículos do ensino médio, né? Obrigando que o jovem tivesse que fazer aí 13, 14 disciplinas, dependendo do estado. Tem estados, por exemplo, um caso específico de Goiás, que ensino religioso ele é obrigatório, inclusive no ensino médio, né? Então a gente tem as assembleias legislativas também tem essa, né, essa organização junto com os conselhos de educação. Então, esse mesmo ensino médio para todo mundo, sem pensar no projeto de vida daquele jovem, quais são os interesses que aquele jovem tem, né, na sua vida profissional, na sua vida tanto presente quanto futura, é algo que o ensino médio enrijecido, ele não, né, como se diz, ele não observa. Então, um dos pontos de alteração que a lei trouxe foi, né, a flexibilizar o ensino médio de forma que o jovem ele pode também escolher aquela área que ele quer aprofundar e essa área que está atrelada ao projeto de vida, né, que esse jovem tem também. Além disso, né, a lei, né, a alteração na LDB, ela traz também um ponto importante, que é a ampliação do tempo escolar. Hoje de 2.400 horas, trazendo a obrigatoriedade para 3.000 horas. Né, até 2022, né, as redes e escolas têm 5 anos para essa adequação. Hoje, em torno de 35% das escolas, das matrículas no ensino médio, já estão, né, nesse tempo ampliado de 1.000 horas anuais, de 3.000 horas, né, em todo o ciclo do ensino médio, mas ainda tem em torno aí de 70% que oferece 2.400 horas. Então, esse é um ponto importante que a lei traz também, que é o aumento aí de 600 horas, né, na carga horária do aluno no ensino médio. Outra situação que a lei traz também é a autorização, né, nesse sentido, da parte técnico-profissional, ela também compor a carga horária do ensino médio, da educação básica. Né, com a legislação anterior, se o aluno ele quisesse fazer um curso, né, se ele quisesse se aprofundar num técnico profissional, ele teria que fazer as 2.400 horas da educação básica correspondente ao ensino médio e a outra carga horária do ensino profissionalizante. Normalmente ele tinha que fazer em 2 períodos, né, não dava para fazer em um turno só. E essa organização que se tem agora, né, que se traz também, ele já permite que essas 1.200 horas, por exemplo, do técnico profissional, ele seja parte da carga horária, né, do ensino médio. Então, esse é um ponto também importante que se traz. Além e essa questão assim, específico, pensando a base, quando a lei ela traz a flexibilidade do currículo, a possibilidade do jovem ele escolher trajetória, é um ponto que justifica a forma que a gente entregou ao CNE da proposta de Base Nacional Comum Curricular, organizada por área do conhecimento, e não já determinada, organizada por disciplina, uma vez que no entendimento do Ministério da Educação, e até mesmo atendendo, né, uma reivindicação muito forte do Conselho Nacional de Secretários de Educação, se você traz uma base, quais são os conhecimentos essenciais, e dá liberdade ali para as secretarias e para as instituições, elas definirem a forma como vai ser ofertado e organizado aquele conhecimento, seria um ponto importante também. E ele está atrelado até mesmo em inovações curriculares muito fortes, né, que você tem o trato de trabalhar o conteúdo não só pelo conteúdo, não trabalhar só de forma disciplinar, mas trabalhar, por exemplo, a organização temática. Então, pensar, por exemplo, situações temáticas que envolvem, né, para a resolução daquela situação temática, envolve, por exemplo, vários conhecimentos, conhecimento de física, biologia, história, geografia, etc. Né? E lembrando também que a própria secretaria, ela pode, ao definir o currículo, ela pode organizar o currículo disciplinarmente, apesar que acho que há um esforço importante que as redes precisam fazer para que a gente consiga também avançar do ponto de vista de implementação, né, de ter um currículo não apenas tradicional, mas um currículo que esteja de fato atrelado ali, né, aos problemas reais, né, e problemas da vida. A gente não resolve, falar, agora eu vou pegar meu conhecimento de química apenas para resolver tal situação. Eu preciso pegar esse conhecimento não só dessa disciplina, eu preciso pensar às vezes até mesmo em conhecimentos do ponto de vista de como relacionar com o outro, como enxergar um problema, como resolver um problema e assim por diante. Outro ponto que se traz pensando no ensino médio, então tem a legislação que já permite essas possibilidades, né?
Tem a proposta de base, como eu acabei de dizer, que foi entregue ao CNE, não é a base para o ensino médio ainda, porque para ela ser uma norma, ela precisa passar pelo Conselho Nacional de Educação, e depois do Conselho Nacional de Educação volta para o Ministério da Educação, né, para a homologação daquela norma. Então é a expectativa do Ministério que até o final do ano a gente tenha já a base, né, a parte da base para o ensino médio já homologada, né, e orientando a organização dos currículos. Além disso, o Conselho Nacional de Educação, como a lei ela acaba sendo ampla, o Conselho Nacional de Educação e os conselhos de educação, eles normatizam, né, eles criam regras que também permitem um melhor uso, né, uma melhor interpretação, inclusive, da legislação. Então, para isso, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais. Nós já temos uma diretriz curricular nacional que está, né, em observação, que orienta hoje, né, a política educacional para o ensino médio. Só que com a organização, né, da base nacional comum, há uma necessidade de revisão das diretrizes curriculares nacionais. O órgão que é responsável por essa revisão das diretrizes é o Conselho Nacional de Educação. Então, nesse momento, a gente tem o Conselho Nacional de Educação, inclusive, fazendo uma discussão, né, das diretrizes curriculares nacionais para que elas estejam atreladas hoje ao que se pensa para o ensino médio, né? E, paralelo a isso, né, o MEC, em conjunto com o CONSED, a gente tem elaborado um documento, que não é uma norma, mas é um documento de planejamento, que a gente tem intitulado ele, a princípio, como guia de implementação. Ele, na realidade, é um documento para que a gente pense a implementação, para que a gente, né, traga mais clareza, tanto para as secretarias quanto para o Ministério da Educação, que estratégias precisam ser pensadas para implementar o novo ensino médio. Tá certo? Não está dando certo, não. Ah, tá. Agora sim. Ixi. Você passa, faz, por favor. Aqui só uma linha do tempo que a gente tentou fazer breve, deputado, mas a gente viu que não dava para ser muito breve nessa linha, né? Essa linha do tempo de pensar hoje, né, o porquê da proposta ser entregue ao CNE no formato organizado por área do conhecimento. Aqui tem um desenho importante que a gente precisa, né, a gente foi fazer um resgate, inclusive histórico, juntamente com o CONSED, para entender, né, a questão da reestruturação do ensino médio não é um tema novo. Né, inclusive nessa casa, né, já tem vários debates, né, tinha um projeto de lei antes da medida provisória, por exemplo, que já rodava em relação à reformulação do ensino médio e trazer um ensino médio mais flexível. E essa era uma discussão que ela estava muito antenada, né, ela estava muito articulada, por exemplo, com o que o CONSED, né, que ele estava organizando. Então, por exemplo, em 2012, teve uma reunião estratégica, né, do CONSED com o ministro, né, à época o ministro Mercadante, e nessa reunião, né, reunião de trabalho, né, houve uma provocação do CONSED no seguinte sentido, de pensar um ensino médio que seja um ensino médio diferente do ensino médio de hoje, aquele onde você tem as mesmas 13 disciplinas para todo mundo, independente do projeto de vida, independente dos interesses daquele jovem. Então, esse foi um ponto, né, de trazer uma flexibilidade maior para o ensino médio. Foi uma iniciativa, né, a princípio, né, o MEC ele apoiou esse redesenho, né, essa possibilidade de redesenho também para o ensino médio. Depois disso, em 2014, né, até mesmo após a aprovação do Plano Nacional de Educação, tanto foi forte esse apoio do MEC em relação à reestruturação do ensino médio para pensar uma flexibilização maior para ele, que esse foi um ponto que está no Plano Nacional de Educação. Se você olhar ali a estratégia 3.1 do Plano Nacional de Educação, ele traz, né, a flexibilização curricular para o ensino médio, né, que é você ter um ensino médio diferente desse obrigatório, com todas as disciplinas para todo mundo, sem pensar esses interesses do jovem. Então, nesse sentido, né, teve a Base Nacional Comum também como uma das estratégias do Plano Nacional de Educação. Ela foi elaborada, né, começou-se a discussão, né, dessa base já em 2014. Em setembro de 2015, o Ministério da Educação ele lançou a primeira versão de base, tanto para a educação infantil, quanto o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. Só que essa versão ela recebeu várias críticas no seguinte sentido, que elas não estavam atreladas à proposta de base para o ensino médio, ela veio organizada, na primeira versão, organizada por disciplina,
o que contrariava, né, se ela fosse aprovada daquela forma por disciplina, tornaria todos aqueles conhecimentos disciplinares obrigatórios. Se você torna todo aquele conhecimento obrigatório, que se trate ele em cada uma das disciplinas, a base é uma regra, ela é uma norma, sendo uma norma, por exemplo, a escola não poderia fazer diferente daquilo. Então, você amarraria também os currículos escolares e a gente, na realidade, reforçaria o modelo, né, que era o modelo hoje praticamente vigente. Né? Então, nesse sentido, a primeira versão foi entregue, né, pelo Ministério da Educação, foi lançada uma consulta pública bem ampla, mais de 12 milhões, né, de contribuições, elas vieram dessa consulta pública. O CONSED também se organizou, tanto pensando o grupo de secretários, quanto também um GT, que era um grupo de trabalho específico, com os técnicos do ensino médio das secretarias estaduais, eles produziram documentos semelhantes no seguinte sentido, de fazer uma crítica em relação à base ter sido, acho que tanto uma crítica quanto uma sugestão também, da base ela não ser ali trabalhada, né, a base, pensando a base para o ensino médio, ela não ser organizada por disciplina, né, porque isso poderia criar todo um movimento contrário à flexibilização que vinha sendo trabalhado pelo CONSED, também pelo Ministério da Educação. Nesse sentido, né, esse posicionamento, tanto do CONSED quanto do grupo de trabalho, que gerou inclusive uma carta de princípios do CONSED, ela foi entregue ao Ministério da Educação, e em maio de 2016, né, o Ministério da Educação lançou uma segunda versão. E a segunda versão veio novamente por disciplina, né, não em acordo ao que o CONSED havia pedido, e a que o próprio Ministério estava pontuando, inclusive até mesmo ao Plano Nacional de Educação e Estratégia 3.1. Né? Então, assim, esse foi um ponto forte. Nesse sentido, o que aconteceu? Nesse período, né, então a segunda versão da base foi entregue por componente, os estados realizaram seminários, todos os estados realizaram seminários, e nesses seminários, novamente, o que saiu dos seminários, aí agora ampliando não só o CONSED, mas os seminários que teve a participação de mais de 9 mil professores no país inteiro, lembrando que cada um daquele professor que estava participando desse seminário, ou cada uma pessoa que estava participando do seminário, ele não estava representando ele mesmo. Ele estava ali representando uma instituição, ou representando um conjunto de instituições também. Então, foi uma representação bem importante. E, novamente, saiu um posicionamento do CONSED e Undime contrário a ter uma base para o ensino médio organizada por disciplina. Então, a gente tem movimentos bem importantes nesse sentido. Você pode passar, Felipe? Aí, nesse paralelo, o que acontece? Nós tivemos a organização, a alteração da lei, né, essa alteração da LDB no sentido de trazer a flexibilidade que eu tinha pontuado. Então, nesse processo, como havia uma tramitação e uma alteração da lei, o Ministério da Educação decidiu, primeiro a gente precisa definir qual será a estrutura para o ensino médio, né, nessa reforma, nessa reorganização para o ensino médio, para começarmos novamente, né, a elaboração, né, dessa base. Uma vez que a elaboração da base, como a primeira e a segunda versão foram entregues, elas não atendem essa expectativa, né, de flexibilização também para o ensino médio. Então, nesse sentido, foi feito todo um trabalho, a parte da base específica para o ensino médio, ela ficou parada, né, até aguardando essa redefinição da legislação também, né, que traz essa flexibilização, em atendimento, inclusive, à Estratégia 3.1 do Plano Nacional de Educação, e dando sequência, né, a base para a educação infantil e ensino fundamental em dezembro foi homologada. Em janeiro, o Ministério, nem foi janeiro, em dezembro mesmo, o Ministério da Educação retomou os trabalhos para a elaboração da base para o ensino médio. Já no mês de fevereiro tivemos um trabalho bem forte com vários técnicos de escolas privadas, né, Sistema S, redes estaduais de educação também, para entender, né, essa proposta, para que a gente apresentasse uma proposta de uma terceira versão da base, reformulada à luz desses posicionamentos, né, que foram tidos. Aqui, no caso, 3 posicionamentos específicos. Tanto em relação à primeira versão, quanto em relação à segunda versão da base, né, nós tivemos posicionamentos bem importantes. Então, nesse trabalho, foi apresentada a primeira versão da base para o ensino médio, que é organizada por área do conhecimento. Né? E
E aqui, né, tem uma série de outras discussões antes do MEC encaminhar essa versão que hoje está no CNE. Nós tivemos uma discussão ampliada, né, em várias reuniões, tanto com sociedade científica, quanto também com redes, né, com as redes de educação também, internamente com o próprio Ministério da Educação. Então, foi uma versão que já teve uma discussão bem importante. E nessa discussão, como a base ela estava organizada por área do conhecimento, uma das perguntas na discussão que permeava é: você professor de química, você professor de biologia, você professor de filosofia, você consegue perceber nesse documento, apesar de não estar dito ali química, física e biologia, que o seu componente curricular está ali? Né? De forma geral, a gente fez, inclusive, esse dado é um dado tabelado, mais de 80% daqueles que participaram, isso por cada um dos componentes, né, por cada uma das áreas, colocaram, a gente reconhece. Não está ali escrito que essa ali é algo para ser trabalhado nessa disciplina, mas você consegue, inclusive, se for organizar um currículo disciplinar, você consegue pegar aquele conhecimento e transformar aquilo em currículo também. Então, esse foi um ponto, né, bem importante. Essa versão foi entregue agora no mês de março, né, para o CNE, a proposta de base, depois de todo esse histórico, tanto de, né, recomendações quanto de discussão. Então, a terceira versão foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, e nesse momento o Conselho Nacional de Educação está debatendo, recebendo contribuições e também, né, fazendo audiências públicas para que, né, a proposta de base ela seja, né, debatida e melhorada também. Um ponto importante que o MEC tem colocado, inclusive em posicionamento público, né, principalmente também direcionado até mesmo ao próprio CNE, a toda a possibilidade do MEC e disposição de fazer alterações, né, bastante significativas no documento, né, tanto de melhorar ali as habilidades que estão escritas para deixá-las mais claras, melhorar as competências específicas, né, e fazer um debate para que tenha um documento técnico bem melhor do que o que já foi entregue para o CNE, certo? Lembrando que essa versão que foi entregue para o CNE ela já foi bem debatida, mas a partir do momento que você amplia e abre o debate para outras instituições, há uma necessidade sim de fazer, né, adequações e adaptações também para esse documento. Um ponto que a gente só chama a atenção é em relação, né, à base. A gente vê muito aquela questão: onde está a minha disciplina, onde está a química, onde está a filosofia, onde está a arte. Se fizer uma leitura do documento entregue ao CNE, a física, a biologia, a arte, a história, né, as disciplinas tradicionalmente organizadas hoje, elas estão ali. Né, basta que a gente, né, faça uma leitura mesmo do documento. Ela não está organizada naquele documento, naquela proposta por disciplina, porque isso poderia amarrar, inclusive, as inovações curriculares das escolas. Inclusive a possibilidade de flexibilização, porque se o que está ali na base, ela torna-se um direito para que todos, né, tenham acesso. Se a gente trata aquilo que está na base já por disciplina, então obrigatoriamente as escolas terão que fazer aquilo por disciplina, elas não poderão fazer, inclusive, com projetos interdisciplinares. Então, a lógica de ter uma base organizada por área do conhecimento não implica que as disciplinas não estão ali. Pelo contrário, inclusive, o grupo de trabalho que nós fizemos com mais de 300 professores de diferentes redes do país, de todos os 27 estados, esse grupo de professor, de escolas privadas também, foi que mais de 80% deles, em torno de 87%, se eu não estou enganado, pontuaram que eles conseguem perceber o seu componente curricular naquela proposta de base. Então, é isso. Lembrando também que a base não é currículo. Depois da base estar elaborada, ela ser uma norma, ela vai orientar para que as redes de ensino, no caso as estaduais e as instituições privadas, reorganizem e elaborem os seus currículos. Na elaboração, o currículo, ele diz como é que aquele conhecimento vai ser ofertado. Vai ser por disciplina, vai ser por projeto interdisciplinar, vai ser por outras organizações. Isso quem vai dizer não é o Ministério da Educação. Pelo menos o que está sendo pontuado é a intenção do Ministério é entregar uma base, né, organizada por área do conhecimento. Mas quem vai dizer isso é, né, ali a rede de ensino em todo o seu processo de construção de um documento curricular também. Tá? É isso. Continuando aqui. Esse ponto aqui, né, quais são os princípios, né, que norteiam tanto as alterações da LDB, quanto também que a gente olhou muito para construir essa proposta de base nesse formato. Ela observa que esses princípios, que é o protagonismo do jovem, protagonismo inclusive da escolha, né, então,
aquela pessoa que, por exemplo, vai para o campo, por exemplo, da engenharia, talvez ele precisa muito mais se aprofundar em matemática, física, química, né, e outros conhecimentos, né, mais específicos para a engenharia, do que outro que talvez não faça tanto sentido, né, para que ele aprofunde. Lembrando que ele vai ter uma base de conhecimento que vai ser para todo mundo, é o que está na proposta de base para o ensino médio, que envolve todos os conhecimentos de todos os componentes curriculares organizados hoje. Agora, ele vai ter a oportunidade, né, com essa flexibilização, de aprofundar naquelas disciplinas que faz mais sentido para esse projeto de vida dele também. Possibilidade de escolha para o jovem, formação para o mundo do trabalho, e essa formação para o mundo do trabalho ela é maior do que pensar o técnico profissionalizante, né? Formação para o mundo do trabalho é pensando essa lógica. Se eu, já no ensino médio, eu já faço escolha atrelado ao meu projeto de vida, atrelado, né, à minha perspectiva profissional, eu já estou trabalhando nessa lógica, né, de desenvolvimento para o mundo do trabalho também. As novidades, né, a gente já pontuou, lembrando que a lei, ela traz como disciplinas obrigatórias apenas 3 como obrigatórias de oferta nos currículos, que é a língua portuguesa, matemática e também o inglês, né, que ele passa a ser obrigatório, inclusive, desde o 6º ano do ensino fundamental, e ele define além disso. Então, assim, disciplinarmente falando, o que a lei traz são essas 3 disciplinas, só que ela traz um outro artigo que às vezes a gente não presta atenção nele, que além desse conhecimento disciplinar, né, que estão organizados, tem os outros conhecimentos que estão ali expostos também, né, estudos que estão expostos e estarão definidos, por exemplo, pela Base Nacional Comum Curricular. E uma coisa que a gente pontua, todos os componentes curriculares hoje, tradicionalmente, né, trabalhados nas escolas de ensino médio, estão e foram pensados e estão contemplados ali na proposta de base para o ensino médio. Lembrando que eles não estão claros ali dizendo aqui tem que ser trabalhado na aula de química, aqui tem que ser trabalhado na aula de filosofia, ou aqui tem que ser trabalhado na aula de história. Claro que a gente sabe que a implementação dessa organização ela é desafiadora. A gente está acostumado, né, a trabalhar, né, eu sou professor de química, a gente está acostumado a trabalhar muito na lógica disciplinar. E temos uma dificuldade, inclusive, quando a gente quer ousar na escola para trabalhar de forma interdisciplinar, você tem certa dificuldade. Inclusive dificuldade do ponto de vista de registro. Né, dificuldade que você tem, quem já foi de secretaria sabe que a gente tem uma inspeção que ela olha o cumprimento das normas, né, principalmente as normas, né, tanto da legislação quanto das normas complementares também, e quando você quer fazer uma inovação curricular de trabalho com projeto, sempre vem aquela, mas cadê a aula de química aqui? Então, assim, você acaba sendo forçado a não inovar, né, tendo uma dificuldade maior de ter um trabalho, por exemplo, interdisciplinar com professor de Química e Biologia, porque a gente trabalha isso, às vezes, de forma um pouco esporádica e não como rotina da escola, porque há um regramento que inclusive, dificulta que a gente faça essas inovações. Né? Pronto, pode... Aqui tem a forma como foi apresentada, né? A base, de forma geral, pode passar para o próximo. Aqui está meio que a organização de como é que foi a proposta de base, né, que está no CNE. Ela está organizada por área do conhecimento. Então, o que a gente definiu? Temos as 10 competências gerais, que são 10 competências que valem para toda a base. Abaixo dessas 10 competências gerais e observando, né, o desenvolvimento dessas competências, nós temos as áreas do conhecimento. Foi definido competências específicas para cada área do conhecimento, competências essas que conversam também com o desenvolvimento das 10 competências gerais, e para cada área do conhecimento foi definido habilidades. Quais seriam as habilidades desejáveis para serem desenvolvidas naquela área, que olham para essas competências específicas de cada área também. No caso, para a componente curricular, em observância, inclusive, à lei, foi definidas as habilidades de língua portuguesa e matemática, até por serem componentes basilares também, certo? Além dessa parte, então, o ensino médio, né, o que o ensino médio seria, né, no caso, a partir de agora, ele acaba sendo composto? Ele acaba sendo composto por uma parte específica definida para todos, no país inteiro, que é definido na Base Nacional Comum Curricular, que envolve uma carga horária até 1.800 horas, e as outras 1.200 horas que complementam, né, as 3.000 horas que elas passam a ser obrigatórias, elas ficarão definidas por o que a gente está chamando de itinerários formativos. O que seria o itinerário formativo? É aquela parte que o estudante tem possibilidade de fazer escolha de acordo com o seu projeto de vida. Então, a gente tem aqui essa parte específica, que é a base,
que é, né, que os estados eles vão ter que definir os seus currículos pensando a proposta de base. Ela pode ser, aí vai depender de como o Estado vai construir o currículo, se é organizado disciplinarmente, se é organizado, né, de forma interdisciplinar, se é organizado por projeto, mas uma coisa que é inegociável, os conhecimentos da base não tem escolha, isso aí é o conhecimento que vai ser expresso na base, ele é obrigatório para todos, né, todos os sistemas de ensino do país, tanto pensando em escolas públicas quanto em escolas privadas também. E as outras 1.200 horas, elas são organizadas por itinerário. Nessa proposta de base entregue ao CNE, o MEC não definiu, né, o que seria a proposta curricular para cada um dos itinerários. Por entender que essa proposta, desenhar a proposta curricular para o itinerário, poderia também fazer um enrijecimento. A gente poderia também, né, não ter uma possibilidade de inovação curricular, né, e pensando até mesmo, né, os aspectos, né, de desenvolvimento do projeto de vida desse aluno. Se a gente define que no itinerário ele tem que conhecer tais conhecimentos, ele precisa ter acesso a, né, a tais conhecimentos específicos, a gente poderia estar pontuando, por exemplo, uma dificuldade, inclusive, dele aprofundar em um conhecimento bem específico que o aluno e que aquela escola tem interesse, inclusive, possibilidade de ofertar. Pode continuar. Aqui tem só uma lógica quando se pensa o projeto de vida, né, do aluno, então é pensar o desenvolvimento tanto, né, do acesso para ele, para a iniciação científica, liderança estudantil, empreendedorismo, habilidades socioemocionais, que é aquele, né, como ele relaciona com o mundo, né, e ele faz parte desse mundo também, e orientação vocacional. A partir do momento que o aluno ele tem possibilidade de escolha, ele precisa ser orientado sobre essa escolha. Né, e essa orientação, inclusive, já sendo pensada já ali desde o final do ensino fundamental também. Né. Continuando. Aqui tem só, né, um exemplo, né, esse infográfico de baixo, para a gente mostrar o que seria composto o currículo do ensino médio. O currículo do ensino médio ele é composto por 3.000 horas. Dessas 3.000 horas, 1.800 horas são definidas pela Base Nacional Comum Curricular, e as outras 1.200 horas é o que compõe o itinerário, que poderia ser o aprofundamento em determinada área do conhecimento atrelado ao projeto de vida daquele aluno. Continuando. Aqui tem alguns modelos de oferta de itinerário. Aqui é o que a gente tem discutido junto com o CONSED. Hoje, nós temos o modelo atual, que é aquele que é o mesmo ensino médio para todos, com 13, 14 disciplinas e mais. Né? Aqui a gente tem alguma... Né, essa linha, na realidade, ele mostra desde o modelo menos flexível de todo, que é o atual hoje, que ele é obrigatório, até o mais flexível, que seria a oferta e a organização do currículo, da carga horária do aluno, pensando a oferta de créditos. Né, créditos, por exemplo, o aluno tem lá, por exemplo, Brasília, aqui no DF, eles já estão organizando o currículo, pensando uma lógica semestral e com a oferta, né, o aluno que compõe a carga horária dele. Como é que o DF fez? Ele pegou um grupo, né, de disciplinas, né, possíveis, né, pensando assim a lógica dos itinerários, entregou para cada uma das escolas, para as escolas observarem quais dessas unidades curriculares a escola ela tem condição de ofertar, observado algumas premissas que você tem, inclusive, unidades curriculares para todas as áreas do conhecimento, então a escola define de acordo com o seu diagnóstico, e depois disso, né, a escola, vamos supor, do grupo de 80 unidades curriculares, a escola ela escolhe, por exemplo, ali 20 que ela tem possibilidade de oferta, observando, né, novamente, possibilidade de oferta que sejam, né, que atendam ali a todas as possibilidades de itinerário para cada uma das áreas do conhecimento. E depois disso, a escola ela define junto com os alunos quais serão aquelas unidades que serão ofertadas. Claro que aquelas unidades curriculares que têm pouca demanda, né, que tem, por exemplo, um aluno ou 2 alunos que vai ter, né, interesse em fazer, nessa daqui tem que ter uma organização e negociação dentro da escola também, né, que inclusive os demais sistemas, né, no mundo fazem dessa forma. Ele pensa tanto a demanda quanto a possibilidade de oferta. E organiza, inclusive, a possibilidade de oferta em outra escola próxima a ele também. Tá? Então, esse seria o modelo C, que é aquele onde o aluno monta a sua carga horária, que seria organizado por crédito, que é o modelo mais complexo de todos, certo? E tem outros modelos que se tem. Por exemplo, o modelo A é aquele onde a escola define, né, por exemplo, ela define quais são os itinerários, por exemplo, aqui tem os itinerários, né, define para os alunos, por exemplo, aqui está o itinerário de ciências da natureza.
compõe os itinerários de ciência da natureza, tais unidades curriculares. Unidade curricular seria semelhante à disciplina. Poderia ser tópico de química, tópico de biologia, tópico de física, ou seja, aprofundamento desses componentes. E aprofundamento, por que aprofundamento? Porque o básico desse componente já está sendo tratado na Base Nacional Comum Curricular. Então, aquele aluno ele teria a possibilidade de ter acesso, né, nessa organização, ele tem possibilidade de aprofundar o conhecimento daquela área, considerando isso né, esse ponto que está sendo ofertado. O modelo B, que seria intermediário, onde você tem alguns desses componentes são escolhidos também pelos jovens. Pode continuar. Aqui só tem um ponto, né, para a gente indicar. Pode passar. É isso. Em suma, né, eu acho que já está, né, com o tempo um pouco avançado, mas eu acho que assim, para a gente atualizar, né, cada um de vocês, a gente está no processo agora, né, de debate junto com o CONSED, no seguinte sentido, né, de pensar, sabendo que a proposta de base, que a reforma, né, do ensino médio, a alteração na LDB, ele traz inovações importantes do ponto de vista curricular, do ponto de vista de oferta, né, para o jovem, ele traz uma complexidade de implementação bem mais alta do que a gente faz hoje. A gente faz hoje o arroz com feijão por exemplo, é um dos únicos países do mundo que tem o mesmo ensino médio para todos. E a gente percebe que os nossos dados educacionais, eles não estão conversando com essa realidade. Você olha tanto os dados de aprovação, de reprovação, de abandono, né, de qualidade da educação, né, qualidade de aprendizado, ele é muito baixo, né, principalmente pensando no ensino médio, que tem aí, até nos indicadores educacionais, tem patinado, não tem atingido as metas, né, propostas para o IDEB, não tem, inclusive, além de não atingir, não tem evoluído. Então, a gente já tem aí, parece que por 2 edições, né, da Prova Brasil, que o país não evolui nos indicadores educacionais, e os dados de abandono e reprovação estão, né, num patamar não desejável. Então, uma das causas desses dados, né, com certeza, ela está organizada, né, na estrutura do ensino médio. Se você pega, por exemplo, o primeiro ano do ensino médio, onde você tem a maior taxa de abandono e reprovação. Muitos dos jovens, eles abandonam aquela fase, aquela etapa, porque percebe que aquele modelo que está ali pouco conversa com o interesse dele, pouco conversa com a expectativa que ele tem, né, para a sua vida ali, presente e futura também. Né? Então, a gente, sabendo que então foi nesse sentido, né, que teve todo esse caminho para que a gente tivesse a reformulação da legislação, para que a gente entregasse a proposta de base, né, organizada por área do conhecimento, não como uma decisão unilateral, né, pensando aqui, uma decisão pautada, inclusive, em reivindicações pontuadas pelos estados, né, por técnicos dos estados, por curriculistas também importantes, no sentido de pensar o ensino médio, que ele trabalha ali para o desenvolvimento, né, das habilidades essenciais de forma organizada, né, de forma cooperativa, colaborativa, né, ensinando aquele aluno ali, né, fazer um trato disciplinar também, que pense na resolução de problemas. Então, foi nessa lógica que a gente tem toda essa estruturação. A gente sabe que a implementação de toda essa reforma, de toda essa oferta flexível, ela é muito mais complexa do que ofertar o mesmo ensino médio para todos. Então, é nesse trabalho que a gente está em conjunto com o CONSED, debatendo dia a dia, né, produzindo material para se pensar o que seria a materialização dessa reforma, como é que seria essa materialização da oferta, como fazer uma oferta de opções, né, nas escolas que eu tenho naquele município, uma escola só, e essa é uma escola com uma turma de primeiro, uma turma de segundo ano e uma turma de terceiro ano. Então, são pontos que a gente tem debatido, pensado em possibilidades também, conjuntamente com o CONSED, e atrelado, inclusive, à parte orçamentária e financeira, porque não dá para que a gente sonhe e depois a gente não tenha condição de implementar. Então, é esse o trabalho que a gente tem feito. A gente espera que no Conselho Nacional de Educação, a proposta de base, né, melhorada, claro, né, e debatida, ela seja homologada até o final desse ano, para que o Ministério da Educação dê prosseguimento, né, à implementação, à construção dos currículos e todo o apoio para a implementação da base. É isso e fica à disposição, deputado. Muito obrigado, professor Raff, pela... realmente uma grande mudança nós vamos ter no ensino médio, e há necessidade de mudança mesmo. Né? Quando nós pegamos que os alunos que começam o ensino médio, a metade não se formam no ensino médio, né? Quer dizer, há uma necessidade que a gente repense esse ensino médio. Acho que o que a Câmara aprovou foi muito importante, o Congresso aprovou, nessa mudança do ensino médio. Eu acredito que
seja muito importante para que a gente possa ter um ensino médio mais adequado àquilo que o aluno precisa e o aluno realmente se sinta com pertencimento à terra. Na verdade, ele não vê perspectiva no ensino médio, ele não vê perspectiva na escola, então nós temos que realmente dar um ressignificado para a educação no ensino médio. Uma questão que o senhor falou, professor, e até uma amiga há pouco tempo, até hoje de madrugada mandou para mim, é com relação à questão socioemocional. Se nós pegarmos hoje a quantidade de jovens com automutilação, suicídios, inclusive, crescendo absurdamente. E a base prevê, né, a questão cognitiva, mas a questão não cognitiva também. Como é que isso vai ser? Porque isso é fundamental na minha visão, né? Os estudos mostram, né, que você trabalhar a questão socioemocional é fundamental para que o aluno possa ter uma melhor condição para poder ter os desafios que a vida tem, né, todos nós. Então, como é que está se pensando isso? Existe, o senhor falou, inclusive, está previsto isso, mas como é que nós vamos poder efetivamente implementar isso? Porque, na minha visão, isso é fundamental para que a gente possa ter preparar melhor os alunos aí para a vida. Pergunta bem importante, deputado. Um dos pontos, né, de inovação curricular que não pode estar atrelado, né, a gente não pode esquecer, é em relação à formação de professores. Né? Então, assim, quem de fato vai implementar a base, né, em cada uma das escolas, em cada uma das salas de aula, são nossos professores. Então, nesse sentido, né, a gente precisa, né, eu acho que um dos pontos, né, de tanto melhorar a qualidade da formação continuada de professores, a gente percebe assim, muitas secretarias tendo grandes movimentos de formação de professores e às vezes, movimentos de formação que não são tão eficientes. Né, muito pautado em seminários, em palestras, né, e pouco pautado, talvez, numa aprendizagem mais ativa, inclusive com os professores. Né? Então, você ter um trabalho, por exemplo, de workshop, de pensar como é que eu aplico aquele conhecimento ali para os meus alunos, né? Como é que eu desenvolvo aquelas competências, né, com os meus alunos, que tipo de estratégia de aprendizagem, que tipo de estratégia de ensino pode ser utilizada. Porque o desenvolvimento das 10 competências gerais, né, que ali envolve, né, como o senhor pontuou, tanto competências que são bem atreladas, né, à lógica cognitiva, né, do conhecimento, quanto também competências relacionais, né, competência de como trabalhar em conjunto, como decidir, como respeitar a opinião do outro, como divergir, como sentar com alguém que pensa diferente, né, de mim para tentar chegar numa determinada negociação, num determinado acordo, né, como me posicionar em público, né, como até mesmo como me apresentar. Né? Então, essas questões são questões que talvez a escola, por muito tempo, ela ficou, lógico, não todas, mas de forma geral, né, ela ficou como sendo um conhecimento secundário, e a gente percebe hoje que não adianta você ter aquele jovem ou aquele profissional que é mega, né, como tu diz, ele é muito experiente ou ele tem um conhecimento absurdo, mas não consegue trabalhar em conjunto com outro colega. Né? Então, assim, eu já trabalhei em vários lugares, né? Sempre a gente tinha aquela pessoa que era assim, muito competente, mas tinha uma dificuldade, né, absurda de trabalhar com qualquer que seja a outra pessoa. Né? Então, assim, isso, o mundo atual, isso já é uma pessoa que vai ter dificuldade, claro, em desenvolver, né, e profissionalmente falando. Então, assim, quando a gente olha para a base, principalmente olhar para a habilidade da base, eu preciso ver tanto da educação infantil, o ensino, né, a educação infantil está organizado de outra forma, é os campos de experiência, mas olhando para o ensino fundamental e a proposta de base para o ensino médio, o que está ali na habilidade, eu não posso dissociar o desenvolvimento daquela habilidade de estratégias de ensino. O que talvez ali hoje, por exemplo, dificilmente o professor, a gente vai conseguir desenvolver aquelas habilidades nos alunos trabalhando de um jeito tradicional. Eu falo e você me escuta. Então, essa não é um tipo de estratégia que ela vai ser, né, que ela é adequada para o desenvolvimento daquelas habilidades. Ali, na base, não tem um conjunto de conhecimento. Ele tem um conhecimento, mas ele precisa ser mobilizado de um jeito diferente.
Esse jeito diferente, ele está com o que a gente chama de aprendizagem ativa, que é aquela aprendizagem onde você tem, o professor ele assume o papel de liderança da sala de aula, só que uma liderança na sala de aula, onde ele passa também, inclusive, a desenvolver outras competências, desenvolver, né, competências relacionais, né, competência do aluno, inclusive, se conhecer, de conhecer o outro, de respeitar o outro, de trabalhar de forma coletiva, colaborativa, né, e desenvolver, inclusive, competências de propor resolução de problemas, né, não só ser crítico por ser crítico, mas ser crítico e propositivo, né. Então, o desenvolvimento disso ele é atrelado a desenvolvimento de como se trabalha em sala de aula. Então, por isso que é um ponto que a gente sempre coloca, né, e isso no programa de apoio à implementação da base é um cuidado que a gente tem. Se essa estrutura ela exige do professor um ensino mais atrativo, né, uma aprendizagem mais ativa, focada na aprendizagem ativa, a gente precisa também apoiar os professores para que eles saibam fazer isso. Então, é um ponto. Quando se fala na formação continuada de professor, né, hoje é inadequado você ter aquela formação que é palestra, seminário e, né, a pessoa sai dali, né, exatamente. Então, assim, eu preciso pensar um tipo de estratégia modelar, né, que é mão na massa, que o professor pensa o problema, que o professor também ele possa, inclusive, viver aquela estratégia para que ele consiga também, inclusive, implementá-la em sala de aula essa e outras também mais. Então, a lógica do desenvolvimento das socioemocionais, ela está muito nisso, né? O como é que se faz, o como ele não é secundário mais. Né? Então, a base não é uma lista de conteúdos. Ela tem conhecimentos importantes ali, mas ela, inclusive, me diz, né, ela me dá pistas importantes de como esse conhecimento precisa ser desenvolvido em sala de aula. Então, óbvio que é um desafio, não pensando só a base do ensino médio, mas pensando a educação básica como um todo. Né? É isso. Muito obrigado, professor. Pedro Fernandes. Primeiro, bom dia, parabéns novamente ao deputado Alex, parabéns ao professor Rapp Alves, né? Eu pensava que era um apelido carinhoso do professor que alguém chamava, o Rapp, né? Muito bem. Eu acho que a grande sacada é essa nova base curricular. Eu estou vendo hoje no jornal O Globo que os professores estão, inclusive, pedindo adiamento, pedindo prazo para que isso ocorra, essa discussão já para 2019. Tem uma grande matéria hoje no Globo. Mas eu acho que, enquanto houver essa discussão, nós já estamos vivendo um bom momento. Na hora que um técnico que vem de um determinado estado, ele não fala por si, ele fala por vários, não é? Eu tive contato com muitos alunos, eu conheci alunos muito interessados pela educação, eu conheci alunos interessados pela educação, eu conheci alunos poucos interessados pela educação e alunos nada interessados pela educação. Eu me lembro que no Maranhão tem uma escola que ela é muito desejada, o Liceu Maranhense faz até uma seleção para que... Ela é tão demandada que tem que fazer a seleção para poder fazer as matrículas. E um professor me disse assim, olha, o certo, como o liceu é uma das melhores escolas públicas do Estado, o certo era 100% dos alunos quisessem ir para o liceu. E você não vê isso. Por quê? Porque só vai para lá os muito interessados, que querem a educação. Então, me parece que a gente tem de pensar que a escola não é obrigação, a educação não é obrigação somente do professor. Ela está em todos os ambientes, né? Ela está na família, ela está, enfim, onde o aluno, por um aluno passa. O que talvez a gente pudesse criar no Brasil é esse clima do interesse pela educação. Sem isso, a gente nunca vai ter uma educação de resultado universal, um resultado bom universalizado. Nós vamos ter sempre bons, não é? Porque as pessoas dizem assim, a educação do Brasil é ruim. Ela é ruim quando você pega pela universalização, pelo total. Mas tem ilhas de conhecimentos fantásticos. E são formados aonde? Nessas mesmas escolas, não é? Professor, o senhor com certeza foi formado em Goiás, estudou em Goiás, nas escolas do Goiás, que não produziram 100% de alunos igual a RAP. Então, me parece que falta a gente descobrir
esse interesse ser melhorado por todos os alunos, pelas famílias de todos os alunos. É evidente que uma família bem estruturada, onde os pais já têm um nível superior, a criança se forme bem melhor do que onde não existe isso. Então, eu acho que cabe ao governo, e o país não vive bons exemplos, né? Eu já assisti um pouco de televisão hoje, o que eu vi de maus exemplos na televisão, isso vai para o jovem, não é? Que país é esse? Só vejo ladrão na televisão todo dia. Isso dá uma pancada numa expectativa de vida muito grande. Eu acho que se eu tivesse, ia fazer uma televisão, só falasse as coisas boas. Entendeu? Só as coisas boas. Eu, quando fui secretário, eu dizia para os diretores, principalmente do interior, convidem um médico da cidade, o juiz, o promotor, as autoridades para visitarem as escolas, porque as crianças podem se espelhar naqueles exemplos. Isso é bom. Mas quais são os exemplos hoje colocados 99% dos nossos meios de comunicação? São os maus exemplos. Aí nós vamos criar uma massa enorme de nada interessados. E aí é difícil colocar educação. Essa que é muito meu foco, é pegar esses nada interessados, que às vezes são boas pessoas, não tem interesse. Eu tenho um neto, ainda está pequeno, ele diz assim: vovô, a escola é muito chata. Brincar, eu brinco em casa. Alguma coisa está acontecendo, não é? Que o brinquedo da casa dela é bem melhor do que da escola. Então é isso, eu acho que é a grande sacada, essa base nacional curricular, e esse período de discussão, quanto mais amplo, quanto mais democrático ele for, muito melhor para a educação brasileira. Parabéns, professor. Obrigado, deputado Pedro Fernandes. Gostaria de fazer algum comentário, professor? Acho que agradecer, né, as pontuações do deputado e dizer, né, eu acho que até nesse sentido, deputado, de falta de perspectiva que o jovem tem, né, que a gente tem uma premissa bem importante na base, principalmente pensando a base para o ensino médio, que é o projeto de vida. Então, por exemplo, hoje nós já temos escolas, né, que estão rodando aí, né, no país, tanto escolas de tempo integral quanto de não tempo integral também, de tempo regular, que elas já estão trabalhando nessa perspectiva do desenvolvimento do projeto de vida. Você tem até escolas que têm um tempo específico, onde você tem um professor tutor, que ele senta com os alunos, né, e olha, o que você quer ser? Então, em cima disso, né, o que eu preciso desenvolver? Quais são as atividades? E isso é uma percepção, inclusive, minha. Eu fiquei muito assustado num determinado período, professor de Química, né, sempre trabalhei também em escolas que não eram escolas, né, que atendiam o público mais abastado, e um certo dia, eu vendo, os meninos não queriam, parece que a coisa ali, eu não sabia, parece que eles não tinham propósito do que, né, o que estavam fazendo ali. E nesse sentido eu falei, gente, o que vocês querem ser? Vamos pensar aqui, o que vocês querem ser daqui a um mês? Silêncio total na sala. Então, assim, como é que alguém vai se dedicar para estudar, dedicar para, né, até mesmo abdicar de determinadas coisas, até mais interessantes, talvez, e se não tem perspectiva? Então, trabalhar a lógica do projeto de vida, de fazer esse jovem pensar no seu futuro, pensar no dia de hoje, também ele vai contribuir para essas melhorias. Claro que no país a gente precisa mostrar muitas coisas boas que estão rolando aí. Eu acho que as coisas ruins, elas acabaram tendo um destaque importante, e a gente acabou esquecendo gente que faz, né, gente muito séria que tem aí nas escolas, nas redes, nas secretarias, em diferentes lugares, e não são salvadores da pátria, são pessoas que estão fazendo no dia a dia. E não é pouca gente, é muita gente. Então é até um ponto que no MEC a gente vê isso de forma muito forte, né? Mas precisa dar um pouco de luz para essas pessoas. Muito obrigado, professor Raff, pela sua vinda aqui. Foi um privilégio tê-lo aqui. Parabéns aí pelo trabalho que o MEC vem fazendo. Dizer da nossa alegria de saber que o nosso ministro é uma pessoa da educação básica, o ministro Rocieli, que foi secretário de Educação do Estado do Amazonas, tem uma clara visão de que nós temos que priorizar a educação básica no país. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma melhor educação para os nossos estudantes, para as próximas gerações. Então, muito obrigado à sua vinda, obrigado ao deputado Pedro Fernandes, o Alberto, da nossa mídia regional, muito obrigado também pela presença,
Marcos Júnior, blogueiro importante lá do Paraná também, muito obrigado pela sua vinda aqui, Marcos. E agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez à TV Câmara pela parceria, à Comissão de Educação, e está encerrado a nossa Educação em Debate. Muito obrigado. Bom, na verdade, nós tivemos que sair agora nós estávamos ao vivo, agora nós saímos do ao vivo. Né? Então, se alguém gostaria alguém quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão, alguma colocação? Não? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês também, que nos prestigiaram aqui. E passar, viu, professor? Espera aí, vamos tirar foto aqui, Pedrinho. Passar aqui, isso aqui é o seguinte, nós fazemos todo ano, tá? São as palestras do ano passado. A sua vai estar em A sua vai estar no ano 2019. Como eu não sei quem vai fazer, né, Pedrinho? Porque o Pedrinho não vai estar aqui como deputado, nem eu também. Então, mas alguém fará. Então, tá bom, mas obrigado aí pela gentileza.